Aleluia. Não? Obrigada, Bru. Glória a Deus. Já dei boa noite, mas vou dar boa noite de novo. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com você, em nome do Senhor. Você veio para um culto de ensino, amém? Então eu espero que você esteja pronto para abrir a sua Bíblia. Se for necessário fazer alguma anotação, faça essa anotação. Não deixe nada passar desapercebido, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer verdades ao seu coração hoje, que vão mudar a maneira pela qual você está caminhando até aqui. Amém? Nenhuma palavra que o Senhor lança é em vão. A Bíblia nos ensina que a palavra do Senhor não voltará vazia. Então a palavra vai cumprir essa noite na minha vida e na sua vida o propósito pela qual ela foi designada. Amém? Glória a Deus. Esse mês nós estamos aprendendo, falando sobre justificados. Você está entendendo que você já foi justificado por Deus. Na quinta-feira passada, a Vanessa trouxe um pouco sobre essa realidade, essa nova realidade onde nós estamos inseridos. E eu quero falar hoje com você especificamente sobre justiça de Deus. Amém? O que é justiça de Deus e como que a justiça de Deus... Amém? Então, quero que você esqueça aí todos os conceitos que você tem sobre justiça, porque a justiça de Deus, ela não é igual à justiça do homem. Amém? O homem faz justiça com aquilo que ele recebeu. Deus, ele fez justiça de outra maneira. Amém? Nós oferecíamos algo, mas Deus mudou a nossa maneira de caminhar, nos justificando, e eu vou falar com você sobre isso. Mas antes de entrar especificamente na justiça de Deus, eu vou falar com você sobre justiça própria. Amém? Glória a Deus. Justiça própria é a tentativa do homem de se justificar diante de Deus por meio daquilo que faz. É o esforço do homem para ser aceito por Deus mediante a sua conduta por obras, como se estivesse comprando a justiça com o seu trabalho. Amém? Então, justiça própria ou a justiça humana é nós, seres humanos, tentando nos justificar diante de Deus. E quando isso aconteceu, eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Gênesis 3:7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos. Ambos aqui é Adão e Eva, amém? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais ou roupas. Então aqui o homem, antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você sabe que ele tinha plena comunhão com Deus. Amém? Antes de pecar, o homem vivia diante de Deus sem culpa. Mas aconteceu que Adão fez o que Deus tinha dito para não fazer. Amém? Deus disse: olha, você pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão fez o quê? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então seus olhos foram abertos e ele percebeu que estava nu. Ele teve vergonha, irmão. Ele teve medo de se achegar diante de Deus daquela forma. Então ele foi procurar lá a primeira coisa que ele viu para poder se cobrir, para não estar nu diante do Senhor. E quando o Senhor chega para Adão, diz: Adão, onde você está? Adão disse que se escondeu porque ele temeu a voz do Senhor. E o Senhor disse: por acaso você comeu da árvore que eu disse para não comer? E ali consequências foram geradas, porque a partir daquele momento o pecado entrou na humanidade. Mas esse é o primeiro ato de justiça própria. Adão não se sentiu digno de estar diante do Senhor. Então o que ele fez? Ele se cobriu, achando que assim talvez ele poderia estar diante do Senhor. Mas sabe, isso não justificou Adão. Amém?
As plantas que ele colocou sobre o corpo dele não justificou ele, ou não pôde colocar Adão novamente no lugar da onde ele havia caído. Amém? Então, o homem passa o Velho Testamento todo tentando se justificar diante do Senhor. Pessoas querem dar um jeito ou encontrar uma maneira para poderem estar diante do Senhor. Mas sabe, a Bíblia nos ensina que o pecado ele entrou e o pecado não poderia ser tirado se um inocente não nascesse. Só por meio de um inocente o pecado poderia ser tirado. Então aqui é o primeiro ato de justiça própria humano. Adão tentou estar diante do Senhor do seu jeito, com aquilo que ele sabia fazer, ele cultivava a terra, amém? Então ele pegou mesmo as plantas da terra e tentou estar diante do Senhor, mas aquilo não era mais o suficiente. Então, ao passar dos anos, os homens fazem sacrifícios de animais para poderem estar diante do Senhor. Mas aquilo, irmãos, era passageiro. Eles tinham que fazer sempre, uma vez por ano, eles voltavam àquele lugar. Eles tinham que manter aquela constância. Vocês lembram de Moisés? Quando ele se encontrou com o Senhor, a Bíblia nos diz que a face de Moisés brilhava tanto que cobriram o rosto dele. Mas aquela glória era desvanecente. Amém? Não era algo permanente, era algo que ia saindo. Então, o homem, no Antigo Testamento, nunca teve esse acesso 100% com o Senhor. Nunca teve esse livre acesso com o Senhor. Mesmo com os atos próprios de justiça. Sabe, às vezes, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Às vezes, nós ficamos achando que Deus vai ver o nosso comportamento para saber se Ele vai nos aceitar ou não diante dEle. Nós ficamos, talvez se eu ler o que o pastor pediu para eu ler, Deus vai me ouvir melhor. Talvez se eu orar mais, se eu me entregar mais, se eu ajudar mais as pessoas, talvez eu consiga a resposta que eu estou esperando. Mas sabe, irmãos, tudo isso é ato de justiça próprio. Tudo isso são os nossos, ou talvez tudo isso é a nossa carne tentando se justificar para estar diante do Senhor. E eu vim para te dizer que você não precisa mais se auto-justificar. Se você nasceu de novo e reconheceu Jesus como seu Salvador, existe uma justificação que foi feita através de Cristo. Amém? Existe uma vida que o Senhor te concedeu e essa vida não está relacionada com seus erros ou com seus acertos. E eu não estou falando que você pode errar o tempo todo, amém? Você vai entender mais para frente que a nossa nova natureza não erra mais. Nós decidimos andar na verdade da palavra, em santidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos ficar tentando nos justificar para Deus. A gente tem que sair da mentalidade de que se nós fizermos, Deus vai fazer. Nós precisamos sair da mentalidade que se nós agirmos, Deus vai agir. Se eu orar, Deus vai responder. Sabe, quando nós estamos orando, nós não estamos buscando resposta. Nós entendemos que o Senhor já nos deu a resposta, por isso nós oramos. Então, o Senhor não está esperando o seu ato próprio. Algo já foi feito por você na cruz do Calvário. E glória a Deus por isso. Então, nós vamos falar sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido. Amém? Então, a justiça que o Senhor proporciona para a minha vida e para a sua vida é uma justiça onde nós podemos estar diante do Senhor sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade. Você não precisa pensar aquém daquilo que você realmente é. Amém?
Deixa eu te dizer, existem grandes coisas que o Senhor depositou dentro de você. Mas se nós ficarmos com a mentalidade aquém daquilo que o Senhor fez, nós vamos viver aquém daquilo que o Senhor planeja para a nossa vida. Se nós não renovarmos a nossa mente pela palavra e ficarmos presos, achando que o Senhor só vai nos aceitar lá no céu, quando nós nos encontrarmos com Ele. Sabe, irmãos, nós vamos para o céu. Você entendendo que você é justiça ou não, você vai para o céu, amém? Mas o Senhor quer que você tenha uma vida digna aqui na terra. Amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Então você entende que o que tirou a vida de Deus do homem foi o pecado. Amém? Por causa do pecado, o homem foi separado do Senhor. Então era necessário que o preço do pecado fosse pago. Mas sabe, o preço do pecado só poderia ser pago por alguém que não tivesse pecado. Amém? Como uma dívida mesmo. Vamos supor aqui que nós estamos todos endividados. E essa dívida vai passando de geração em geração, porque nós não temos como pagar, nós não temos dinheiro suficiente para pagar. Só que aí, de repente, aparece alguém que tem dinheiro para pagar a nossa dívida. Então, essa pessoa se dispõe a pagar a dívida de todos nós. Mas a dívida não era da pessoa. A dívida não era de Jesus, a dívida era nossa. Mas ele se dispôs a pagar a nossa dívida. E sabe por que ele pagou a nossa dívida? Nós temos agora uma nova vida, essa vida de justiça em Deus. Amém? Vou ler Romanos com você. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, por meio de um só homem, entrou o pecado. E deixa eu falar isso para você, nós não tínhamos mesmo como nos justificar. Porque todos nós, antes de encontrarmos Jesus, éramos descendência de Adão. Amém? Ele foi o primeiro homem, ele foi gerando outras pessoas. Então, nós éramos também da descendência de Adão. Nós carregávamos aquilo que Adão carregava. Amém? E para que essa dívida fosse removida, um perfeito, sem ser nascido de Adão, deveria vir para pagar a nossa dívida. Então o Senhor enviou Jesus Cristo. Você sabe como foi o nascimento do Senhor. Ele nasceu perfeitamente nessa terra. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler aqui com você. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele é quem? Aquele é Jesus. Amém? Jesus não conheceu o pecado. Jesus não se relacionou com o pecado. Jesus não teve intimidade com o pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, nele não foi encontrado erro.
Jesus não se relaciona com o pecado, mas Ele ali é Deus. Deus fez Jesus pecado por nós, para que em Jesus nós assumíssemos a sua posição de justiça diante de Deus. Então, deixa eu te dizer, antes de Jesus ter se tornado o pecado, Ele era a justiça de Deus aqui na terra. Amém? E como nós sabemos disso, os atos de Jesus demonstram a justiça de Deus. Os atos de Jesus nos anos que Ele passou aqui na terra entre os homens, Ele foi mesmo por todos os lados, curando os enfermos, libertando os cativos. Ele foi restaurando pessoas. E tudo isso mostra os atos de justiça do Senhor. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Então, Jesus foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se por um homem entrou o pecado, agora por outro homem entra a justiça. Agora a questão é se eu estou valorizando a minha antiga descendência em Adão, ou se eu estou valorizando a minha nova vida em Cristo Jesus. A questão é se eu estou andando em atos de justiça reto diante do Senhor, ou se eu estou ainda nas velhas práticas, em obras mortas. Porque sabe, Deus me deu uma nova vida, Deus te deu uma nova vida, e os nossos atos devem corresponder a essa nova vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. Então o Senhor tornou todas as coisas novas. Aí você vai me dizer assim, Maiara, eu fui dormir, acordei e estava tudo igual. Mas sabe, irmãos, não é visualmente que as coisas ficaram novas, é espiritualmente. O Senhor nos devolveu a posição da qual nós tínhamos lá no Éden. Diante do Senhor, sem culpa, sem medo, diante do Senhor com ousadia, o Senhor nos colocou de novo nessa posição. Ele nos fez a sua justiça. E sabe, deixa eu te dizer, a sua identificação agora não está mais em simplesmente você se olhar no espelho, ver os seus olhos, o seu nariz, o seu cabelo. A sua identificação agora está em olhar para a palavra e ver Jesus Cristo. Isso é justiça de Deus. Você não se vê mais como velho homem, você se vê como novo homem, revestido de Cristo Jesus. Esse é o novo nascimento que o Senhor propôs para as nossas vidas. Amém? Nós temos a liberdade de podermos estar diante do Senhor sem culpa. Sabe, não dá tempo da igreja ficar dizendo que não consegue fazer porque não tem capacidade. O Senhor capacitou a igreja, tornando a igreja justiça. Com a justiça de Deus, nós encontramos provisão, nós encontramos saúde, nós encontramos poder, porque tudo isso faz parte da nova vida que nós temos em Cristo. Amém? Então, a sua identificação não está mais em se olhar no espelho e ficar lá se autoanalisando. Eu quero te convidar a olhar para a Bíblia mesmo, olhe para a palavra e se autoanalise por ela. Veja os atos que você pode fazer, que estão descritos na palavra do Senhor. Amém? O Senhor nos ungiu com poder para fazermos grandes obras aqui nessa terra. Então é necessário que nós cumpramos a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos 6. Capítulo 1, e antes de eu continuar, eu falei que ia indicar o livro, eu vou indicar. O livro Identificação, do E.W. Kenyon. É um livro muito bom, fininho, custa apenas R$ 25,90. Fala sobre a nossa identificação em Cristo. Como o Senhor mudou de lugar com a gente.
Então, se você quer entender mais sobre a justiça de Deus e como funciona, eu indico esse livro para você. Você pode procurar nossa irmã Isabel ali no final do culto e ela te entrega o livro. Mas é um livro muito bom, irmãos. É um livro fininho mesmo, mas muito precioso. É um livro rico demais. E sabe, nos abre mesmo o entendimento para ver o que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Romanos capítulo 6, versículo de número 1. Aleluia. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Eu vou parar, depois eu continuo. A versão que eu li diz, agora nós também podemos viver uma nova vida. Quando nós podemos viver uma nova vida? Agora. Não é quando o culto acabar, não é quando começar o culto de domingo, não é amanhã, sabe? Nós podemos viver uma nova vida em Jesus agora. Nós precisamos continuar com expectativa, sabe? Isso não é para depois, isso é para agora. Então, agora, nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para o poder em Cristo Jesus. Amém? Eu li até o versículo 11. Isso está na sua Bíblia, irmãos, não estou inventando. O Senhor quer que você se considere vivo para o poder de Cristo Jesus. Mortos para o poder do pecado, por quê? Porque era no pecado que nós éramos encontrados em falta, era no pecado que nós éramos encontrados enfermos, era no pecado que nós morríamos. Agora em Cristo Jesus nós temos vida e a nossa vida é em abundância. Não é uma vida de qualquer jeito, meio miserável, às vezes dá certo, às vezes não dá. É uma vida em abundância. Amém? Livres de todo mal. E a palavra nos diz que nós éramos escravos do pecado. Eu sei que você estudou um pouco, você sabe o que é escravidão. Mas um escravo não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ele não tem autoridade sobre si mesmo. Então, o pecado faz a mesma coisa com o homem. O homem não tem autoridade sobre si mesmo. Ele é escravo do pecado. Agora vamos a um exemplo. Se um escravo quisesse ir para tal lugar, mas o seu dono mandasse ele ir para outro lugar, ele teria que ir para outro lugar por causa da ordem do dono dele. Então, existem pessoas que não conhecem Jesus e elas tentam se livrar do pecado. Mas sabe, o pecado conduz a vida e vai levando em direção à morte. Vai levando em direção à falta, vai levando em direção à doença. Porque o pecado, ele torna o homem escravo. Mas agora, se nós temos uma pessoa livre
E ela está ali, ela pode fazer a escolha de ir para onde ela quer. E uma pessoa chega para ela e fala, olha, vai para tal lugar. Aí a pessoa decide, não, eu vou para outro lugar porque lá é o meu destino. Sabe, irmãos, nós fomos livres do poder que nos levava para a morte. Nós temos um destino. Nós temos uma esperança. Nós fomos livres do pecado que nos levava à enfermidade. Aleluia, o teu espírito foi recriado. E sabe, no seu espírito recriado não existe doença. No seu espírito recriado não existe falta, não existe miséria. Aleluia, o nosso espírito foi recriado em Cristo Jesus. Então, se nós temos uma decisão a ser tomada, nós devemos escolher a decisão que leva à vida. Nós devemos escolher a decisão que nos conduz para o lugar certo e não para a decisão que vai nos levar para a morte. Aleluia, sabe, nós temos o costume de ficar esperando as pessoas fazerem quando tal pessoa fazer, quando tal coisa acontecer, e nós esperamos, e às vezes nós estamos esperando de Deus também. Eu queria trazer, mas eu não consegui, eu ia deixar a imagem da cruz aqui para você o culto todo. Mas sabe, olha para a cruz. O que foi feito na cruz? O que Jesus Cristo passou na cruz? Se nós continuarmos esperando o Senhor fazer algo, nós estamos validando aquilo que invalidando aquilo que Jesus fez na cruz. Então, se o que Deus precisava fazer para resgatar o homem, para trazer o homem de volta, para colocar o homem nessa nova posição foi feito, o que nós estamos esperando? O que nós precisamos fazer agora? Sabe, a justiça de Deus nós não aceitamos com o nosso entendimento. Nós não aceitamos quando nós estudamos muito e entendemos muito sobre justiça. A justiça de Deus nós aceitamos pela fé. É como aceitar Jesus como nosso Salvador. É pela fé, irmãos, que nós assumimos essa nova posição que nós temos em Deus. É pela fé que nós decidimos largar as velhas práticas. É pela fé que nós decidimos falar como justificados. Aleluia, é pela fé que nós vivemos a nossa vida. E sabe, eu escrevi algo, eu anotei, porque eu achei isso muito precioso, e eu escrevi assim: o fato de termos nos tornado um com Cristo exige de nós uma resposta. E a resposta é se tornar quem Cristo era, pois a resposta dele foi se tornar quem nós éramos. Então nós nos identificamos com Cristo, porque ele foi feito pecado e eu hoje sou justiça. Nós nos identificamos com Cristo. Então agora nós devemos caminhar segundo Cristo era nessa terra. As pessoas precisam olhar para você e ver quem? Ver Jesus. As pessoas vão olhar para o Caio e ver Jesus. Vão olhar para a Marisa e ver Jesus. Porque a Marisa decidiu assumir o papel de Cristo na terra. Amém? Então, nós precisamos assumir a responsabilidade que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos delegou como justiça de Deus, e caminharmos nessa terra mesmo, fazendo obras que correspondem à nossa nova natureza. Glória a Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías. Isaías 53, versículo de número 3. 4. Aleluia, eu vou ler aqui com você. Isaías 53, 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Então, certamente ele tomou sobre si, ele aqui é quem? É Jesus.
Amém? Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Agora eu quero que você abra lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então nós lemos lá em Isaías que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora nós lemos aqui em 2 Coríntios que o Senhor, por amor de nós, entregou a sua riqueza, ele ficou pobre para que nós nos tornássemos ricos. E agora onde está o grande X da questão? Nós estamos carregando coisas que o Senhor carregou. Porque ele disse que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Vou deixar você pensar. Ele também se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então, sabe, irmãos, pode ser que nós estejamos carregando coisas que o Senhor já carregou. E sabe o que Jesus disse para nós? Ele disse, olha, pega o meu jugo porque ele é suave e leve. Ele não traz peso, não traz dor. O problema é que nós estamos carregando enfermidade, nós estamos carregando miséria, nós estamos carregando falta de paz, nós estamos carregando aflições, mas tudo isso o Senhor carregou na cruz por mim e por você. Aí a gente fala, Deus, eu estou tão cansado, eu não aguento mais. Mas sabe, nós aguentamos sim quando nós trocamos e entendemos que nós trocamos de fardo com Ele. A questão não é mais trocar de fardo, porque isso foi feito já. A questão é entender o que foi feito. Porque deixa eu te dizer, se você ficar puxando, você vai continuar puxando. Você precisa decidir largar e abrir mão de certas coisas. Sabe, nós precisamos nos posicionar e dizer, eu sou justiça de Deus, eu não carrego enfermidade, eu não carrego miséria, eu não carrego maldição. A Bíblia nos ensina lá em Gálatas que ele foi pendurado no madeiro e maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então ele foi feito maldição no meu lugar e no seu lugar. O castigo da cruz era para mim, era para você. Mas sabe, nós íamos morrer na cruz e as pessoas nasceriam e morreriam também. Não encontrariam alguém para pagar a dívida. Só que lá em Colossenses, a Bíblia nos ensina que a nossa dívida foi cancelada. Aquilo que nós carregávamos antes, que nos prendia ou nos puxava para o passado, irmãos, foi cancelado em Cristo Jesus. O Senhor nos livrou da maldição da lei. Eu não sei se você já leu a maldição, que está lá em Deuteronômio, é bastante coisa. E Ele nos tirou desse lugar. Ele nos colocou nessa vida onde não encontramos mais maldição. Amém? Só que se nós ficarmos pensando, eu estou vivendo isso porque o meu parente de não sei quantos anos atrás fez tal coisa, eu estou vivendo isso porque os meus pais falaram desse jeito, plantaram tal coisa, eu tenho essa doença porque eu herdei de fulano. Sabe, irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, toda maldição foi entregue a Ele. E eu estava escutando uma história de uma pessoa que tinha uma dívida, e essa pessoa pagou essa dívida, fez tudo como deveria ser feito, e de repente essa pessoa teve os seus bens bloqueados por causa de uma dívida. E sabe, quando aquela pessoa foi analisar, a dívida que estavam cobrando já havia sido paga. Então aquela pessoa se posicionou e falou, opa, já paguei. Então, por causa do constrangimento,
existe uma lei terrena mesmo, lei de direito, que indenizou aquela pessoa. Por causa do constrangimento, ela recebeu uma indenização. E sabe, Jesus, ele não tinha dívida, mas foi cobrado dele. E nós hoje somos a indenização de Jesus. O nosso novo nascimento, a nossa nova vida é a indenização de Jesus. Mas sabe, irmãos, nós podemos estar desvalorizando aquilo que Cristo fez por nós. Se você não anda curado e celebrando a sua cura, se você não anda em prosperidade e celebrando a sua prosperidade, você está invalidando o sacrifício de Jesus. E sabe, não, como eu disse, não é mérito nosso, não é porque nós merecíamos, é por graça, é por fé, é por justificação em Cristo. Nós poderíamos não merecer, mas Cristo merece que nós andemos curados nessa terra. Nós poderíamos não merecer, mas Ele merece que a gente ande em prosperidade. Nós poderíamos não merecer, irmãos, mas Ele merece que nós tenhamos vida eterna. Então nós poderíamos realmente não merecíamos, mas por causa dele nós nos tornamos merecedores de alcançar plena salvação em Jesus. Aleluia, por causa dele nós temos essa nova vida. E sabe, eu quero que você saia daqui hoje com a consciência de que Cristo já fez, do que Cristo já fez por você. E sabe, irmãos, estar consciente do pecado para alguns cristãos parece algo bom e razoável, mas sabe, nós precisamos ter mais consciência de justiça do que consciência de pecado. Porque às vezes nós ficamos, opa, pecado vou correr, pecado vou correr, pecado vou correr. Mas sabe, se nós tivermos consciência de justiça, nós simplesmente vamos passar pelo pecado e nem vamos perceber. Nós vamos seguir a nossa vida livre. Nós vamos seguir a nossa vida, irmãos, sem olharmos para os lados, mas com os nossos olhos em Cristo. Não com os nossos olhos no pecado. Por isso que quando você vê o seu irmão aí, você não chame ele de pecador. Chame ele de santo, chame ele de justo. Amém? Porque foi o que Cristo fez por ele, foi o que Cristo fez por você. Olha aí para o irmão do lado e fala, boa noite, santo. Boa noite, justificado. Glória a Deus, porque essa é a nossa posição. E eu não estou falando, nossa, Mayara, mas eu erro, mas eu faço tal coisa, mas eu ainda não fui livre disso. Sabe, não estou falando que os erros não precisam ser consertados, porque eles precisam e eles serão. Mas serão quando você tiver consciência de justiça. O que é mais fácil? Eu entender que o que Jesus já fez por mim e por isso eu não errar mais? Ou eu ficar tentando me livrar de algo com a minha força, do meu jeito, da minha maneira? Não é mais fácil entendermos o que Cristo fez por nós? A liberdade que nós temos nele? Não é mais fácil nós corrermos para a justiça do que para a injustiça do pecado? É mais fácil nós entendermos a nova posição que nós temos. Se nós tivermos consciência de pecado, irmãos, o pecado sempre estará diante de nós. Mas se nós tivermos consciência de justiça, nós seremos e falaremos justiça. A justiça do Senhor estará diante de nós. A justiça do Senhor estará diante de nós. E toda vez que uma injustiça vier contra a sua vida, você se posicionará e vai se comportar como justiça. Vai falar como justiça e andar como justiça. Amém? Então nós temos essa nova vida em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pelo sacrifício perfeito dele.
Não por aquilo que nós nos esforçamos, não por aquilo que nós tentamos, mas por aquilo que Ele já fez por nós. Então amanhã você vai acordar e você vai dizer que não está com vontade, que você não consegue, que você não vai. Ou você vai acordar e você vai dizer, Jesus já fez, então eu consigo, então eu vou. Sabe, são decisões que nós tomamos todos os dias. São decisões que nós tomamos em todo o tempo. Nós podemos dizer que nós não vamos conseguir porque não temos habilidade, ou nós podemos dizer que vamos conseguir porque o Senhor nos capacitou. A Bíblia lá em Isaías 53, versículo 3, diz que o Senhor, Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Agora pensa comigo. Ele ficou enfermo e eu fiquei curada. Ele ficou pobre e eu fiquei rica. Ele foi rejeitado entre os homens. O que nós vamos encontrar entre os homens? Nós vamos encontrar favor entre as pessoas. Então, sabe, nós temos tanta coisa, irmãos, ainda para vivermos aqui na terra. Eu sei que estar com o Senhor é superiormente. Estar com o Senhor é infinitamente melhor. Não se compara à vida que nós temos aqui, mas nós ainda estamos aqui. Existe muita coisa boa ainda para acontecer. Existe muita coisa ainda para manifestar. Existe muita coisa ainda para romper em nossas vidas. Aleluia, porque o que Cristo fez foi perfeito. Aleluia, então nós podemos olhar para Jesus, ver o que Ele passou, nos encontrarmos e dizer, opa, Jesus foi feito isso, agora eu sou uma nova criatura e eu tenho direito legal sobre essa coisa. Você tem direito legal sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Eu escutei um pregador dizer sobre isso e eu concordo totalmente. Sabe, o nosso espírito não foi recriado para receber cura. O nosso espírito foi recriado sarado, completamente saudável. Então, o novo homem não foi criado ou recriado para receber cura, irmãos. Nós fomos criados para andarmos saudáveis. Nós não fomos recriados para andarmos, uma hora tem, uma hora não tem. Nós fomos recriados prósperos, plenos no Senhor, plenos em Cristo. Essa é a nova vida que nós temos nele. Então, eu quero que você saia daqui com o desejo mesmo de se identificar em Cristo. Sabe, como eu disse no começo, olhe para a palavra como um espelho mesmo, como a própria Bíblia diz, e se veja na palavra. Se veja em Cristo Jesus. Existe, irmãos, muita coisa que o Senhor passou para que nós não pudéssemos passar, para que nós não precisássemos passar. O Senhor, Ele foi afligido mesmo, tomou a nossa aflição. E sabe, Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que você me deixou sozinho? E sabe, irmãos, era necessário o Senhor se afastar de Deus, ou na verdade, Deus se afastar de Jesus, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Então, Jesus diz, Senhor, porque o Senhor me deixou aqui, mas sabe, hoje nós estamos aqui como resposta. Nós nos aproximamos novamente do Senhor. Amém? Então, o Senhor foi banido da presença de Deus, para que nós fôssemos bem-vindos diante da presença dEle. É por isso que a Bíblia nos ensina a chegai-vos com ousadia ao trono da graça. Nós podemos nos achegar confiadamente, irmãos, sabendo que Deus está nos ouvindo por causa do que Cristo passou. Aleluia!
Aleluia. Vocês podem